Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é do interesse de todos, afinal de contas, quem não passou por uma situação de ser criticado alguma vez? E como lidar com isso? Quantas pessoas, por exemplo, por passarem por uma crítica, não se desmotivaram em relação a algum objetivo ou alguma meta? Quantos não começaram a pensar que aquela crítica era decisiva a seu próprio respeito? Então, a pessoa que está criticando, o que ela revela quando ela te critica? Quando ela te critica, ela revela o jeito dela de pensar, ela revela que critérios ela usa para julgar outras pessoas, ela revela que expectativa ela tinha a seu respeito que não foi atendida, ela revela, por exemplo, uma questão de baixa autoestima que a faz criticar o outro para se sentir às vezes melhor. Quer dizer, muitas vezes a crítica se refere muito mais a informações precisas a respeito de quem está oferecendo a crítica do que a seu próprio respeito. Quando alguém oferece uma crítica, é sempre uma opinião daquela pessoa, é uma percepção daquela pessoa. Lembram-se que eu falei que toda crítica você pode tirar proveito dela? Pode ser útil por quê? Porque quando é uma crítica que foi tecida por uma pessoa a seu respeito e se refere mais a ela, as expectativas dela, necessidades dela, o estilo dela de julgamento, tudo isso está revelado na crítica dela. Então vamos lá, uma crítica que alguém emite. Primeira coisa, tomar aquilo como uma verdade é algo que vai causar provavelmente um impacto muito exagerado em você. É bem importante, quando estamos recebendo uma crítica de alguém, conseguirmos fazer um trabalho comparativo. Você vai precisar comparar o que a pessoa está te dizendo com a memória que você tem do comportamento que está sendo citado. Se ela não disse comportamento, se ela falou alguma coisa assim, você é uma pessoa muito irritada, você tem que perguntar em que momento, que comportamentos são esses. Por favor, me diga, me dê exemplos práticos para que eu possa entender exatamente a que você se refere. Ok, aí quando você fez essas perguntas de especificação, ela vai te falar. Quando ela te falar, você vai ter que comparar o que ela disse com a memória que você tem do comportamento e contrastar as duas coisas. Algumas vezes você vai ter muita clareza, outras não vai ter uma memória tão clara do comportamento. Quanto mais rápido ela for se comunicar com você, mais fácil vai ser para você fazer uma análise. Quanto mais ela demora, vamos supor que ela demorou algumas semanas, talvez você não se lembre bem dos eventos. Então, é claro, quando um feedback lhe é dado, ou uma crítica, lhe é dado de uma forma construtiva e muito rapidamente, você consegue mais facilmente fazer a comparação com a memória que você tem do próprio comportamento. Então, a primeira coisa é, ouviu algum tipo de feedback ou de crítica, mesmo que a pessoa não tenha falado alguma coisa muito específica, ela falou você é, confundindo um comportamento seu com quem você realmente é, que é muito mais do que os comportamentos que você tem no dia a dia, você pede especificação. Que comportamentos exatamente eu fiz que você avaliou dessa maneira? Quais são os exemplos práticos que você pode me dar de comportamentos que eu tive que você avalia dessa forma? Aí a pessoa te deu esses exemplos, você compara com a memória que você tem. Se lembre das cenas, dos momentos em que você agiu assim e perceba se faz sentido, se ela está revelando alguma coisa que pode te ajudar realmente a perceber um comportamento que não é tão adequado, que não é apropriado, que você pode melhorar. Se você não tem certeza, o que você pode fazer para melhorar a sua habilidade de saber se essa crítica é válida, se não é? Peça feedback de outras pessoas, busque em outras pessoas apoio para entender. Então, olha, eu tive um feedback assim de que tal comportamento meu é inadequado, você percebe esse comportamento em mim? Claro, fale com pessoas que você confia, que te conhecem bem. Essas pessoas vão contribuir com esse feedback. Ou elas poderão dizer, olha, na verdade eu não percebo você desse jeito, eu percebo de uma outra maneira. Ou elas podem dizer, é verdade, às vezes você tem um comportamento assim mesmo. Isso vai te ajudando a ter mais consciência de si, porque nem sempre tem um total autoconhecimento. Na verdade, por que todos nós precisamos receber algum tipo de feedback? Eu não vou chamar de crítica, porque a palavra crítica nem sempre representa o que representa um feedback, que é uma resposta dos nossos comportamentos, que nos dá a medição de onde nós estamos. Se nós estamos realmente fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer, se estamos tendo os resultados adequados. Então, um feedback externo nos dá
esse tipo de medição. E por que nós todos precisamos? Todo mundo precisa. Porque nós temos pontos cegos. Algumas coisas nós simplesmente não somos capazes de perceber em nós mesmos e outras pessoas são capazes. O feedback que você recebe de todas as pessoas revela algumas coisas sobre elas, sobre os critérios delas, sobre a maneira delas de pensar, até sobre a carência delas. Às vezes você recebe uma crítica dizendo que você é frio e não dá carinho suficiente. Às vezes não é que você realmente seja frio e não dê carinho suficiente. Pode ser que seja alguma outra coisa, como a carência e a necessidade do outro, que é muito grande. Isso ajuda você a se adequar ao outro. Se você valoriza e essa é uma pessoa importante para você, você pode modificar seu comportamento e flexibilizá-lo para poder justamente atender melhor ao outro. Espero que o tema tenha sido de muito valor. Quem não recebe críticas no dia a dia? Raríssimo. Todos precisam aprender a lidar melhor com isso.